Gente, a melhor coisa que eu fiz foi sair do loiro de luzes para o loiro de tinta. Eu nunca mais fui triste. Isso porque, gente, eu fui loira de luzes por muito tempo. Desde os meus 13 anos, na verdade. E agora eu tenho 20, né? Então, assim, vem de muito tempo. Só que eu passei por muitos cabeleireiros durante esse tempo. E tinha um que eu simplesmente amava ele. Só que com o tempo ele teve uma doença, né? Então ele não podia mais atender. E esse específico era o que me deixava loura, que você me via de longe, sabe? Então, assim, era o que eu queria. Eu não queria ser meio loira, mais ou menos loira. Eu queria um loiro que, assim, era loiro, gente, por completo, entendeu? Eu não sei se pode ser chamado de global, mas era esse loiro dourado no cabelo todo. E a maioria das pessoas que faz luzes, elas não faziam isso que eu queria. Sempre deixava um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas eu nunca saía de um salão loira como eu queria. E assim, gente, eu nunca paguei menos do que R$ 800 em um salão pra luzes. Então eu não entendi por que eu estou pagando tão bem, porque eu acho que isso é um valor muito bom, né? Você tá pagando tão bem e a pessoa não consegue te entregar o que você quer, cara. E não é por falta de poder, sabe? Por exemplo, a gente fazia teste de mecha, sempre passava, meu cabelo sempre foi muito forte. Eu virava pra pessoa, olha, eu quero isso. Aí ela falava, não, beleza, vamos fazer sim. No dia ela não fazia aquilo, ela me entregava outra coisa. Então, assim, eu passei em vários cabeleireiros por muito tempo, mais de 10, se vocês querem saber, até achar esse específico, só que ele acabou ficando doente e parou de conseguir me atender, né? E aí teve um dia que eu tava precisando sair, e eu estava com, tipo assim, do jeito que tá aqui, na verdade, tava com uns 3 dedos de raiz, e eu já tava brava, porque como eu falei com vocês, gente, é muito difícil entender que eu só queria ser loira por completo. E eu estava disposta a pagar por isso, porque eu sei que custa dinheiro. Enfim, né? Então eu só queria ser loira por completo. E nesse dia eu queria muito sair, queria estar com o cabelo 100% loiro. E não tava. E aí eu falei, você quer saber de um negócio? Tem uma tinta aqui que era da minha mãe sempre pintou o cabelo. Peguei a tinta, eu mesma pintei e pintei o cabelo todo. Era só a raiz? Era, mas eu pintei o cabelo todo de uma vez. E eu vi o resultado, eu fiquei chocada que ficou muito bom. E eu fiz sozinha, sabe? Inclusive até hoje eu continuo fazendo sozinha. E aí vamos aos pontos que eu acho que eu fiz um ótimo negócio. Toda vez que eu vejo 2 centímetros de raiz que já tá me incomodando, eu pego a tinta e passo só na raiz. Hoje, por exemplo, já não tá como eu gosto. Só que eu tô sem tempo no dia de hoje, então amanhã talvez eu pegue pra fazer. Outra coisa, pra fazer luzes, você tem que ter um tempo, né, gente? Por exemplo, você literalmente descolora o seu cabelo. Então, se eu fizer em janeiro, eu não posso fazer daqui 15 dias, né? Eu tenho que esperar. Geralmente eles pedem pra esperar de 3 a 4 meses. Tanto é que quem tem luz geralmente faz 2 vezes no ano e olha lá. E nesse meio tempo, o meu cabelo tava aqui já, porque o crescimento dele é acelerado. Mentira, não é acelerado, mas ele tem um crescimento muito bom, maior do que a da maioria das pessoas que eu conheço. Então, com a tinta, você não tem necessariamente que fazer esse tempo de espera. Porque, por exemplo, você pode só pintar a raiz caso ela tenha crescido já. Outra coisa, quando eu ia no salão pra fazer luzes, geralmente eu chegava 8 horas da manhã e eu saía 10 horas da noite. Era a coisa mais absurda do mundo. Eu tinha que reservar um tempo e um dia, na verdade, específico pra ficar ali o tempo todo. E com a tintura dentro da minha casa, gente, eu faço quando eu quiser, eu não demoro nem 1 hora pra fazer. E quando eu falo 1 hora, é o tempo de preparar, de aplicar e já de tirar. E eu consigo fazer sozinha. Geralmente eu peço a ajuda de uma amiga ou do meu namorado mesmo. É uma coisa tão boba que até ele consegue fazer. Então, assim, eles me ajudam só na parte de trás mesmo pra não ficar diferente. E, tipo, dá super certo. E aí eu faço o seguinte, a última vez eu passei no cabelo todo, então agora eu vou passar só na raiz. E eu pinto, assim, mais ou menos de 17 em 17 dias, de 20 em 20 dias. Gente, o meu cabelo específico aguenta. Eu não tô dizendo que todos os cabelos vão aguentar, mas eu tô falando da minha realidade e do meu depoimento, supostamente. E agora em questão de preço, né, gente? Igual eu falei com vocês, eu nunca fui em um salão que eles me cobraram menos de R$ 800. Eu sempre achei uma loucura. Mas, quando eu vou pintar sozinha, eu tenho 3 marcas de tintas que eu amo. L'Oreal, Amende e Probelli, que é a última que eu usei de R$ 9,90. A mais cara aqui é a L'Oreal de R$ 35. Então eu gastava pra raiz só uma coisinha, né? Se eu fosse pintar o cabelo todo, eu gastava 3. Como eu falei, eu tenho muito cabelo, por mais que não pareça, eu tenho cabelo demais. Então, tipo, só pra raiz eu gastava um tubo inteiro. Um tubo inteiro quase pedindo o outro já, que não tava aguentando. Mas mesmo assim, eu ainda gastava, tipo, R$ 110. E pra mim tá incrível. Porque fica do jeito que eu quero, entendeu? Fica do jeito que eu quero. O meu cabelo não ficou quebradiço. Pra pentear é 1000 vezes mais fácil, porque luzes, nossa, fica uma embolação danada pra você conseguir pentear um cabelo. É inacreditável. Com a tintura, cara, papo de 5 minutos eu já desembolei e tá tudo certo.
Fora que eu achei que ficou muito bonito o processo de transição, porque não teve um processo, na verdade, sabe? Quando eu me vi, eu estava com luz no cabelo e eu estava tacando uma tinta por cima. Não recomendo que façam, porém estou contando como eu fiz. Pra Lívia, não teve um problema, porque a minha raiz já é clara, o meu cabelo já é aquele loiro brasileiro. Muita gente fala, ai, mas o loiro brasileiro não existe, então fique sem o loiro brasileiro aí na sua casa. O loiro brasileiro é aquela pessoa que quando ela é criança, ela tem o cabelo lourinho, 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 e aí com o tempo ele vai escurecendo. Isso é o loiro brasileiro. O meu cabelo tem a raiz bem clara, então a tinta age rápido e fica uma cor muito parecida com o da caixinha dele. Não quer dizer que com todo mundo vai acontecer dessa forma. E eu não uso chapinha, não uso prancha, não uso secador, então meu cabelo também ele tá mais forte, sabe? Não quer dizer que com todo mundo vai dar certo, gente. O que eu falo pra vocês, a primeira vez que vocês forem fazer uma coisa dessa, vai no salão e depois você consegue manter na sua casa. Mas sejam firmes, tá? Porque o cabeleireiro é danado pra falar com você assim, ah não, mas faz luzes, faz luzes. Gente, o meu cabelo só deu certo quando eu aprendi a falar, não, eu quero isso aqui e fazer o negócio. Meu cabelo tá molhado agora, obviamente, tô me arrumando pra sair. Mas aqui no meu feed tem vários vídeos meus, né, com cabelo seco. E é pra vocês verem a cor, como é que fica muito bonita. E se alguém quiser saber mais, até as cores, como que eu faço tudo, no meu Instagram, que é o mesmo arroba daqui, eu tenho um destaque só pra cabelos. Lá eu falo todas as cores, todas as numerações das minhas tintas, como que eu fiz o processo. Mas se quiserem pode ser um vídeo também, entendeu? Mas caso queiram acelerar o processo, tá lá pra vocês verem já.